a todos. Me llamo Hannah, soy estudiante de la carrera de medicina del quinto semestre. Voy a hablar sobre la escala de Glasgow, sobre la supervisión del Dr. Yves Alejandro Flores Roque. La escala de Glasgow sirve para la valoración de la conciencia de una persona. É utilizada mundialmente, globalmente, e para pensar tem 3 pontos específicos, que é a parte ocular, a parte de la visión, a parte verbal, que é a parte de la charla, de hablar, e a parte motora, que é a parte de las respostas de los movimentos. A partir de estes pontos, os autores podem ter distintas escalas de Glasgow para uma valoração neurológica. Antes de pensar a classificação da escala de Glasgow, temos que levar em conta a comprueba, ou check em inglês, que é a identificação de fatores que vão interferir em la capacidade de resposta ou uma lesão. Nós iremos encontrar estes fatores em lo historial clínico, onde vai estar os dados do paciente, os antecedentes anteriores, os hábitos e algum tipo de lesão que vai incapacitar o paciente de la resposta desses testes. Agora irei falar sobre o primeiro ponto, que é o ponto de observação, ou seja, a resposta ocular, ou também denominado abertura de los ojos ou abertura ocular, donde mediante o conteúdo o paciente vai ter uma resposta ou movimento de los ojos de direita a esquerda. Dentro deste ponto, temos critério para a classificação e pontuação. Temos 4 critérios e em la pontuação temos de 4 a 1 e não valorável. Em lo primeiro critério, temos antes de algum estímulo, ou seja, o paciente não necessita de estímulo para uma resposta. O médico ingressa em la sala e o paciente já tem uma resposta ocular ou até mesmo movimento de los ojos. Em lo segundo critério, vai ser quando o paciente necessita de uma ordem ou de um grito para ter esta resposta ocular. Ou seja, o médico entra em la sala, ele habla com o paciente. Bom dia, senhora, bom dia, senhor. E só assim o paciente tem uma resposta ocular. Este se pontua com 3 pontos. Em lo terceiro critério, vai ser quando o paciente não tem uma resposta espontânea, ele nem a partir de uma ordem ou grito, o paciente tem uma abertura de los ojos ou uma resposta ocular. Ou seja, o médico necessita fazer a pressão a seu dedo para que ele tenha uma resposta. Ou seja, o médico com um lápis em seu dedo hace pressão em lo dedo do paciente. Ele, ao ter um estímulo doloroso, ele
tem uma resposta ocular. E este se pontua com 2 pontos. Em lo quarto critério, vai a ser quando o paciente não tem nenhuma resposta, nem espontânea, nem a ordem, o grito, nem um estímulo doloroso, o paciente não tem nenhuma resposta. Este se pontua com 1. E em último critério, vai ser quando há algum trauma ocular ou um edema em los ojos, quando não tem como nós outros fazer uma valoração da resposta do paciente e é classificado como não valorável e também isto seria o que já falei sobre o cheque, que são os fatores que nos incapacitam de la valoração. Paciente sem necessidade de algum estímulo para resposta ocular. Classificação espontânea, pontuação 4. Bom dia, senhor, como estás? Paciente com resposta ocular perante uma ordem, pontuação 3. Paciente com resposta ocular. Bom dia, senhor, me escuta? Resposta ocular ausente, não responde a nenhuma ordem ou estímulo de dolor, pontuação 1. Paciente não tem resposta ocular devido a um trauma ocular, então não é valorada. Bueno, antes de pensar a falar sobre a parte verbal, é importante levarmos em conta o ponto de estimulação, que ele vai ser o ponto de estimulação sonora normal e sonora alta, dependendo do grado que necessita o paciente. E aí, na parte verbal, temos 5 critérios. Dentro de sua pontuação, tem de 5 a 1, sendo a pontuação mais buena, a 5, a mais alta, e a mais ruim, a pontuação 1. Dentro de los 5 critérios, o primeiro critério vai ter como característica o interrogatório do paciente, ou seja, o médico pergunta seu nome, onde estás, qual é a fecha. Se o paciente tem respostas corretas, por exemplo, meu nome é Hannah, me encuentro em minha casa, é 10 de maio de 2021. Ele tem como uma classificação do paciente que está orientado, pontuando com 5. Já em lo segundo critério, o paciente não tem uma resposta adequada do tempo e espaço, ou seja, ele não responde corretamente onde estás. Se está em no hospital, ele por exemplo responde que está em sua casa. Ele não sabe a fecha correta. Este se classifica como um paciente confuso. E
se pontua com 4 pontos. E já em lo terceiro critério, o paciente apenas habla palavras curtas, desconectadas, que não é capaz de formar frases como sim, não, talvez. E este paciente tem classificação em palavras e se pontua com 3. Já em lo quarto critério, o paciente não tem uma resposta, ele apenas emite sonidos, como se tivesse com dolor. E tem como classificação de sons, ele tem sua pontuação como 2. E em lo quinto critério, o paciente não é possível uma valoração porque o paciente não responde, não tem nenhum gemido, sonido, nem palavras curtas, e também não há fator, não há nenhum algo que possa interferir para isso. Esse classifica como nenhuma e tem uma pontuação de 1. Já em o último critério, não tem nenhuma valoração, não é valorável, porque o paciente pode ter algum trauma a nível de sua boca ou de sua mandíbula ou alguma lesão que incapacita a ele a responder alguma resposta. Olá, bom dia. ¿Cómo le llama? Buen día, Johnny. Johnny, ¿sabe onde estás? No hospital, ¿Qué fecha é hoje? hoy, martes, Martes. Johnny, ¿usted sabe quién es el presidente? ¿En qué año estamos? Jair Bolsonaro, estamos 2021. Ya, Johnny se encuentra orientado con una puntuación de 5. Buen día, señor. ¿Cómo le llama? Johnny, Johnny, ¿sabe la fecha de hoy? creo que sábado es hoy, o martes, Es, Johnny, ¿sabe dónde estás? no sé, ¿Sabe me dizer o presidente, lo ano? presidente, está embarazado mi cabeça. Gracias, Johnny. O paciente se encuentra confuso com uma pontuação de 4. Bom dia, senhor. Bom dia. Como lhe chama? Johnny, sabe onde estás? Eu- Gracias, Johnny. O paciente só apenas habla algumas palavras que não é capaz de formar frases. Pontuação de 3. Johnny, bom dia. Como estás? ¿Puede hablar conmigo? Bueno, o paciente se encuentra só emitindo sonidos com uma pontuação de 2. Olá, Johnny, como estás? ¿Puede hablar conmigo?
sabe onde estás, que fecha é hoje. O paciente se encontra com resposta verbal ausente, pontuazione 1. Resposta verbal não valorável devido uma cirurgia mandibular do paciente. Ahora, hablando sobre la parte de la respuesta motora, tenemos que continuar tomando em conta o ponto de estimulação física, que é a pressão com os dedos em las extremidades supraorbitária, extremidade clavicular, em lo trapézio, onde vai ajudar nós outros em la valoração. Já em los critérios de la valoração de la parte motora, temos uma pontuação de 6 pontos, onde é a melhor pontuação, e uma pontuação de 1, que é a mais baixa. No primeiro critério, temos como classificação a ordem, ou seja, o paciente irá ter uma resposta motora perante uma ordem, que, por exemplo, nós outros generamos a um paciente perguntas como: senhor, senhora, levante a mão, saque a língua, aperte minha mão. Este paciente se vai pontuar com 6 pontos. E o segundo critério vai ser uma classificação localizada, ou seja, nós outros iremos fazer pressão em um ponto do paciente, por exemplo, em la incisura orbitária, e o paciente vai generar uma resposta levantando a mão arriba da cabeça. Ele tem uma pontuação de 4 pontos. Já em o terceiro critério vai ser uma flexão normal, que tem como característica ser uma flexão rápida, perto do corpo. Ele tem uma pontuação de 4 pontos. O quarto critério vai ser uma flexão anormal, onde tem como característica ser lenta, tem rotação, ele vai ser longe do corpo, ele tem uma pontuação de 3 pontos. Em lo terceiro critério, em lo quarto critério, vai ser quando o paciente tem ausência a estímulo, ou seja, não há estímulos nem com ordem, nem com pressão, nem com generação de um dolor, vai ter ausência de movimentos e pontua com 1. Já em lo último critério, o paciente não vai poder ser valorado porque vai haver algum trauma, alguma lesão, alguma amputação em lo membro que o paciente não pode ser valorado. É importante também saber que nós outros devemos valorar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito do membro que está sendo a valoração. Olá, dia, Johnny. Pode levantar seu braço. Graças, Johnny. Pode apertar minha mão. Paciente com resposta motora emitindo ordens, pontuação de 6.
paciente con respuesta motora perante una presión en la incisura clavicular, puntuación 5. Resposta motora do paciente de uma flexión normal, pontuação 4. Resposta motora do paciente, uma flexión anormal, pontuação 3. Resposta motora do paciente com uma extensão do membro a nível do cotovelo, pontuação 2. Resposta motora do paciente ausente. Não valoração da resposta motora do paciente perante uma cirurgia ou a amputação do membro, e também é importante lembrar que tem que ter uma valoração de ambos os membros. Paciente de sexo masculino de 30 anos, chamado Johnny, que ingressa ao hospital devido a uma caída em seu banho e relata cefaleia. Bom dia, senhor. Johnny, pode falar comigo? Ok. Como é seu nome completo? Johnny. Johnny, sabe onde estás? Que? Sí. Habla algo. Johnny, pode apertar minha mão? Johnny tem uma classificação ocular a sonidos, que se pontua com 3, uma resposta verbal com palavras inteligíveis, que se classifica com 3 sua pontuação, e uma resposta motora de flexião anormal, que se pontua com 3. Em LOTEC, a classificação de lo paciente é de 9, com uma classificação moderada. LOTEC é a classificação de la pontuação de lo nível de consciência de lo paciente, onde temos lo leve, que é de 15 pontos a 14, lo moderado, que é de 13 a 9, e lo grave, que é de 8 a 3 pontos.